Bom dia, pessoal! Então vamos à correção do nosso exercício de verificação de aprendizagem, que foi sobre cinema, né? Essa arte evoluída da fotografia, que é a arte da fotografia em movimento, né? A arte do audiovisual, aquela arte que consegue unir teatro, dança, música, artes plásticas, tudo em um único lugar, a arte do audiovisual, e que hoje em dia é muito dizimada aqui no mundo inteiro, e também é uma arte muito popular, como eu já havia dito em outros vídeos. Vamos lá, o que tinha na nossa avaliação, né? Vamos à primeira questão, então. O cinema pode ser utilizado como meio educativo, além de entretenimento ou de arte. Sobre o tema em questão, assinale a alternativa que melhor contempla esse fato. Gente, a gente não usa várias vezes o cinema dentro da sala de aula como método educativo, como forma da gente aprender mais. A gente não pega uns exemplos de filmes, exemplos de vídeo. Então, isso é a arte do cinema a serviço da educação. Então, a resposta certa seria: o cinema tem uma função de entretenimento, ou seja, de divertir o público, o que torna mais acessível e educativo. Além de educativo, além de entretenimento, além de diversão, ele consegue educar a gente, ele consegue nos trazer mais possibilidades sobre um assunto, da gente entender sobre outras óticas, entendeu? Número 2, a próxima, na verdade, né? Não tem número. Marque a alternativa correta, o que faz um diretor de cinema. Gente, o diretor de cinema, ele coordena todo o trabalho que acontece sobre a realização do filme. Tudo. O cara que consegue dinheiro para organizar o filme é o produtor. Quem decide o tipo de iluminação é o iluminador. Aquele que escreve o texto é o roteirista. Então a pessoa que coordena tudo é o diretor de cinema. Por isso que ele é tão importante, ganha tantos prêmios no cinema, ok? A fotografia é a arte de escrever com a luz. Gente, quando eu falo de cinema, eu sempre falo: o cinema é a evolução da fotografia, ou seja, a fotografia em movimento. A fotografia vai ter o desejo de se movimentar e vai chegar no que a gente conhece hoje por cinema, gente, ok? O cinema tem uma origem na França, com um invento que revolucionou a arte e a tecnologia da época. Quem são os criadores do cinema? Os irmãos Lumière. Lembra? Os irmãos Lumière, a saída da fábrica dos Lumière, que é um dos primeiros filmes, né? A chegada do trem na estação Ciotat também é um filme dos irmãos Lumière. Irmãos Lumière que criaram, então, aí a primeira exibição pública do cinema também, ok? A próxima, então. Um dos maiores nomes do cinema mudo e revolucionou a sétima arte e fez grandes filmes que marcaram uma época, são muito importantes até hoje. Estamos falando de que artista? Charlie Chaplin, gente, aquele cara que vestia um chapéu coco, uma bengalinha, andava esquisito, cara branca e se vestia de preto e branco. Charlie Chaplin é um grande nome para o cinema mundial. Ele era inglês e ele faz grandes nomes, grandes filmes como O Grande Ditador, né? Como Luzes da Ribalta, O Vagabundo. Então são filmes importantes que vão marcar a era do cinema mudo, do cinema preto e branco, ok? A gente não pode esquecer do Charlie Chaplin. O cinema, próximo. O cinema é a evolução da fotografia que ganha movimento. E com o aprimoramento das tecnologias, sons, no princípio, os primeiros filmes mudos eram apresentados de que cor? Preto e branco, né? E sem som. Lembra que eu falava que eles eram acompanhados por um piano ou por uma orquestra? Então, inicialmente o filme foi criado em preto e branco e era mudo, sempre acompanhado por uma orquestra ou um piano ou apenas um músico. A próxima, então, fala que o cinema brasileiro tem grande importância nas produções internacionais, sendo indicado ao Oscar de melhor atriz Fernanda Montenegro. Estamos falando de qual filme? Central do Brasil. Central do Brasil é aquele filme que o menininho vende bala, né, na Central do Brasil, e ela escreve cartas para as pessoas que eram analfabetas. Deve ter passado várias vezes já na sessão da tarde, e é um filme que vai alavancar a carreira internacional aí da Fernanda Montenegro. Ela vai ser indicada ao prêmio de melhor atriz no Oscar, ok? Qual é
o nome do primeiro filme de ficção científica do mundo. No material que enviei para vocês tinha várias coisas falando sobre o cara, o diretor, o Georges Méliès, que é o grande artista e o grande cineasta da ficção científica. Ele cria aqueles bichos esquisitos, aqueles ETs, aqueles seres mitológicos, e cria os seus filmes, né? E aí o filme mais importante dele, na verdade, o primeiro, Viagem à Lua, vai ficar muito importante porque era uma tentativa dele ilustrar como o homem chegaria à Lua, né? Aí tem a discussão de um monte de gente, eles acabam chegando na Lua com um foguete e tal. É bem divertido, é bem engraçado, e é preto e branco e é mudo. Toda a cor que a gente vê nesse filme, né, Viagem à Lua, e os sons foram colocados hoje em dia, foram colocados muito depois, tá bom? Próxima, qual o primeiro filme de ficção científica do mundo? Viagem à Lua, já falei, né? O que aconteceu na primeira exibição pública do filme, A Chegada do Trem à Estação Ciotá? Lembra que eu falei que o mais engraçado foi que as pessoas achavam que o trem era de verdade e que o trem ia atropelar as pessoas. E aí então eles saíram correndo. Muito engraçado, né? Enfim, eu botei essa questão porque eu achei que era engraçado e que a maioria ia lembrar, e realmente todo mundo lembrou, ninguém esqueceu. A última aqui, qual o nome do primeiro equipamento de cinema criado pelos irmãos Lumière? Então, eles precisavam de um projetor para fazer a sua projeção do seu filme, e eles criaram um cinematógrafo, que era uma máquina quadradona com uma lente na frente e que rodava o filme de fotografia com vários fotogramas, e aquilo ia criando um movimento na cena. Ou seja, eles fotografavam esse movimento, esse movimento, esse movimento, esse movimento, esse movimento, juntavam tudo numa fita e giravam. Quando girava, projetava lá na tela de uma forma que parecesse que tinha movimento. Eu acho que é isso, gente. A maioria foi muito bem, muito obrigado. Espero que a gente vá evoluindo ainda mais nessa modalidade online à distância, que é bem difícil para a grande maioria. Mas eu acho que a gente está conseguindo fazer legal. Algumas pessoas estão enfrentando dificuldades. Se tiver dificuldade, pergunta, manda e-mail, não deixa de fazer as atividades. Lembrando, as atividades a partir de agora tem um prazo, ou seja, até o dia anterior às 15 horas da aula. Ou seja, se a minha aula é quinta-feira, eu tenho que entregar no máximo a minha atividade até a quarta-feira às 15 horas, que automaticamente o sistema bloqueia, você não vai poder enviar sua atividade e vai ficar sem nota. Então fiquem atentos para fazer as atividades a tempo, para não ficar sem nota, tá bom? Tenham todos um bom dia.